Olá, tudo bem? Espero que seja tudo bem com você. A ideia desse vídeo hoje é pensar um pouquinho sobre algumas coisas e, como eu coloquei no último vídeo, gostaria de chamar de novo de Pensando Junto. Eu estava ouvindo uma música na rádio hoje, né, numa rádio secular, e depois que deixei minha esposa, que é do Rapa, uma banda que particularmente eu não gosto, nunca gostei, mas isso não vem ao caso. Mas a música diz assim, a paz em vós não é paz, é medo. E aí eu fiquei refletindo sobre isso no caminho, né? Fui pensando, poxa, eu não gosto dessa banda, mas essa frase ela tem lá um peso bem interessante para ser discutido, né? Para ser conversado. Paz não é paz, paz em vós não é paz, é medo, né? Mas que essa frase mexeu comigo? A gente está vivendo num tempo, né, que é muito maluco. A gente não pode expressar as nossas opiniões, né? A gente está vivendo num tempo do politicamente correto. Tudo que a gente diz, que pensa, que seja contrário ao outro, é agressivo, é complicado de dizer. Tive uma experiência até bem interessante, que uma vez eu estava numa live e fiz um comentário que eu não concordava com a posição era dita, a pessoa me conhece, e começou a dizer coisas pesadas, mas apesar de me conhecer, essas coisas que ela diziam não eram verdades. Mas o fato era só para descredibilizar ou tirar, naquele momento, o peso do que eu estava expressando, da minha ideia, do ponto de vista. Isso acaba acontecendo muito na política, né? Alguns políticos têm cuidado de falar sobre outros, porque o medo de que aquele outro saiba alguma coisa sobre você e te faz ficar meio que engessado, né? Trazendo para a minha vida no convívio, né, na vida da gente que é cristão, às vezes a gente não diz coisas que a gente pensa na igreja ou no nosso convívio ali de lideranças ou enfim, qualquer tipo de convívio ou até na empresa, porque a gente tem medo de ter represália. Isso, e aí a gente diz assim, eu prefiro ter paz a ter razão. Nem sempre o que a gente diz e pensa é de fato algo que seja profundamente verdadeiro, que seja completamente correto, não é isso. Eu acho que existe a necessidade de nos expressarmos, de dizer as coisas que nós pensamos. E hoje a gente vive num mundo estranho, num mundo esquisito, num mundo complicado, em que as pessoas não podem dizer o que pensam. Por mais que professem uma fé, e na sua fé existem algumas convicções, dizer estas coisas no mundo de hoje é bem complicado, porque as pessoas não conseguem nem compreender a sua fé. E a gente olha isso de certo aspecto, de muitos aspectos. Às vezes a gente diz, tem medo de dizer algumas coisas por causa do medo do sacerdote, né? Do medo daquele que está acima da gente. Ou, enfim, né? Com medo de uma represária, né? Trazendo num negócio mais amplo, política. Eu acho que a gente precisa de fato ter oportunidade de expressar, né, as nossas convicções. E mesmo que às vezes isso fira um pouco a nossa paz, a gente não deve deixar de dizer as coisas que nós pensamos. Porque às vezes as coisas que nós pensamos estão erradas. E às vezes a gente precisa ser corrigido nisso. Mas como é que as pessoas nos corrigem se nós não podemos nem falar o que nós pensamos, né? Como é que a gente consegue aprender, né, sem poder expressar, sem poder verbalizar? Ou seja, se eu não posso ter voz, eu não tenho paz, eu tenho medo. Olha que coisa bem interessante aqui, que essa canção do Rapa, que eu nem sei o nome, ela quer trazer traz de interessante para nós pensarmos, né? Para nós refletirmos. Eu prefiro ter voz. Eu não sei se você prefere ter voz. Eu prefiro ter voz. Eu prefiro ter essa oportunidade aqui. Meus vídeos são vistos por pouquíssimas pessoas. Isso não me importa. O que importa é que eu posso expressar as minhas ideias. E aí eu me fiz refletir sobre a minha relação para com Deus. Quando eu falo com Deus, eu posso expressar o que eu sinto para Deus? E por medo de Deus, então é melhor eu ficar quieto, não poder ter uma conversa franca das coisas que eu sinto?
E aí eu me lembrei de um texto bem interessante, que é no livro de Efésios, né? Que Paulo escreve a partir do capítulo 2, né? A partir do versículo 11, e assim ele vai adiante. E eu queria refletir isso com você. O que esse texto diz? No capítulo 2, versículo 12 diz assim: Assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E como que é isso, né? Eu tenho medo de dizer algumas coisas a Deus sobre coisas que eu sinto, porque eu tenho que desenvolver minha salvação com temor e tremor. E Paulo fala aqui sobre a ausência dele, especificamente, porque ele foi um dos grandes responsáveis pela igreja de Filipe, onde essa carta foi escrita, de Filipos. E aí, nesse dado momento, ele traz essa reflexão, fala, olha, eu não vou estar aqui, mas desenvolver a vossa salvação. Então tome cuidado com a sua salvação. Então, ao tomar cuidado com a minha salvação, eu não posso dizer coisas a Deus o que eu sinto? Temor e tremor aqui é medo? Não. Na realidade, é reverência e com muito cuidado. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente sente medo de dizer coisas a Deus porque a gente tem medo de perder a nossa salvação. Não, querido, no momento de oração é o momento que você pode abrir a caixa preta da tua alma. Ou seja, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, mas isso não significa que você tem que ter medo de dizer as coisas que estão dentro do teu coração para Deus. É nesse momento que você realmente tem que dizer isso. No livro de Salmos, a gente vê Asaf se questionando por que os ímpios tinham melhores coisas do que ele, mas no final ele percebe que Deus acalenta o seu coração. O próprio Davi diz assim, Senhor, por que o Senhor se cala? Né? Então, quando nós somos filhos de Deus, nós temos espaço para dizer as coisas. A voz que a gente tem para conversar com Deus não nos tira a paz, ok? O que eu quero dizer com isso? Não tenha medo de se expressar com Deus o que você pensa. E sobre a vida, será que eu posso falar o que eu penso? Sim, você pode falar o que você pensa. Obviamente com muito respeito às pessoas que estão te ouvindo, aos seus interlocutores. Só que não deixe jamais, não se anule pelo simples fato de dizer eu prefiro que as coisas caminhem do jeito que estão caminhando. Não, a gente precisa tomar cuidado na nossa vida de também não ser conivente com as coisas erradas. O livro de Coríntios é um exemplo disso. Paulo orienta que toda vez que houvesse um problema na igreja, era para ser levado em alguns aspectos. Isso não é fofoca e não é isso que eu estou pregando e dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui na nossa reflexão, que eu chamo de pensar junto, será que se você encontra alguma coisa errada que precisa ser corrigida simplesmente pelo fato de não ter problemas, você vai sentar sobre o problema? Não, você não deve sentar sobre o problema. Isso não é ter paz, isso é ter medo. Quando a gente olha na história sobre a Guerra Fria, que é algo que eu aprendi lá na minha 4ª ou 5ª série, a gente, nos livros de história, contavam sobre essa ameaça americana contra a antiga União Soviética, mas o mundo viveu em paz. Não, o mundo viveu sobre o caráter do medo. Apesar de não haver guerra, os bastidores apontavam para aquilo. A guerra não aconteceu, mas as tensões estavam pesadas. Hoje, por exemplo, nós vemos China versus Estados Unidos. Não existe guerra, o mundo está em paz. Mas existem tantas coisas acontecendo de bastidores que nós não sabemos. Mas isso não é paz. Existe medo de cada lado. Então, o que eu quero dizer novamente, e eu acredito que eu tenha sido claro, ao se expressar com Deus, abra o teu coração. E ao se expressar por próximo, com relação às coisas que te incomodam, seja claro, seja objetivo. Não viva sobre o caráter do medo de perder a paz. Porque isso não é paz, isso é falta de voz. Então seja um crente consciente das suas obrigações para com a vida secular e para com Deus na sua relação também. Então pense, não se anule, não seja alguém que com medo deixe de pensar, deixe de falar. Amém? Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor.
jamais significou não poder falar aquilo que você está sentindo para Deus. Significa que você tem que ter cuidado e reverência, mas você pode abrir o coração com Deus. E com a sociedade, a mesma coisa. Você pode professar o que você pensa, sempre com muito cuidado e respeito ao outro, mas não tenha medo. A paz sem voz não é paz, é medo. Tá bom? Aquele abraço. Deus abençoe você.